Legal, vamos fazer o seguinte, por que a gente não aproveita a Emily? Vamos aproveitar, é uma coisa, como fala, uma consultoria gratuita. Emily, aqui no canal Perguntas... Pergunta aí quem quer perguntar alguma coisa. Nós gostamos de educar as pessoas. Esse é o objetivo do canal Perguntas, principal, educar. Então, quais são, quando nós vamos abrir uma empresa, vamos falar empresa que tenha sócio, quais são os cuidados que nós devemos ter na hora do contrato? Quais são os principais, na sua opinião, dentro do seu entendimento? Claro que eu sei que vai variar de empresa, blá, blá, mas, de modo geral, algumas cláusulas que não se pode esquecer, porque pode dar problema no futuro. A questão nem é dar problema. Mas não, é engraçado que você perguntou rindo, porque no início não, mas vendo tanto isso acontecer, eu comecei a colocar uma cláusula em todos os meus contratos a partir de agora, que é a publicidade, né, e que fala a questão da defamação, porque quando os sócios normalmente, né, desmancham, aí começa aquela falação um do outro na área social, no social media e tudo isso. Então eu comecei a colocar essa questão da publicidade, porque quando, né, se eles não forem sócios mais e começarem a defamar um outro, em certo sentido, em relação à empresa, ele foi um caloteiro, ele foi isso, tem pênalti, né? Na verdade, eles vão ter que pagar dinheiro. Mas aí você não está tirando. Não, você não está tirando o meu First Amendment? Não. Porque eu tenho o direito de ter opinião. Tanto é que você vê, eu uso a palavra opinião muito. Eu não faço statements aqui. Eu dou opinião de tudo que eu falo, que é um direito que eu tenho. Mas nem tudo. Porque até no First Amendment você tem exceções do que você pode falar, né? Até certos intuitos do que você fala, né? Por exemplo? Então, eu sei que eu não posso falar assim, a Emily me roubou. Isso eu não posso porque você não me roubou. Aí seria uma defamação. Mas eu posso falar assim, eu acho que a Emily não sabe trabalhar. Eu posso falar isso. Porque eu não tô te defamando, isso é uma opinião minha. Até nesse sentido mas o contrato em si, essa cláusula é realmente para essa outra opinião. Quando a pessoa começa, ele calotou, ele resolveu esse dinheiro. Quando fala em intuitos tipo da de empresa. De... Isso. Até porque também isso seria mais um ponto para caso houver essa defamação, né? E a gente tiver que entrar com um cease e desist, ou seja, parar de falar e se retratar perante o público. Essa cláusula já te ajuda, porque na verdade a pessoa estava consciente, sabia que não poderia e mesmo assim o fez, né? Lembrando que a defesa para a defamação é a verdade. Então, para várias pessoas, ele está me defamando, eu quero, né, sue him, quero lá colocar ele na corte. Aí você descobre que é verdade, então não é uma defamação. Não é uma defamação. Agora, e se a verdade me trouxe prejuízo? Seu problema. O problema é seu. O problema é seu. Então vamos mentir. Se não for pra dar prejuízo, mente, meninas. A gente vai aprendendo. Essa eu já não sabia. Porque na verdade. Agora, ao Agora, contrário. a sua verdade pode não ser a verdade. Aí eu posso alegar que é minha verdade. Ai, Paulo. Tá começando a dificultar. Ele já tá começando a não tá nem Você tem certeza que você tá na profissão certa? A gente não tá nem na corte. Eu não tenho ideia. Eu daria um bom advogado, pode ter certeza. Vamos lá, que mais, meninas? Carol. Não, você só falou uma cláusula só pra nós. Bom, principalmente o que eu sempre colocaria também é a questão de caso uma pessoa decide vender, né, para proteger um outro, eu sempre coloco um buy sell out, ou seja, e right to first refusal, que é, ou seja, se vocês são sócios, aí você, não gosto mais dela, não quero mais ser sócio dela. Primeiramente, você tem que dar o direito a ela comprar a sua parte antes de oferecer para outra pessoa. Né? Boa. De cabeça, deixa eu ver, confidencialidade é uma cláusula, isso, indemnificação, ou seja, que você não vai, né, na verdade, contra ela contra vocês. Eu não posso abrir um negócio igualzinho que agora não Às compete, vezes tem contrato, isso, não coloco não compete. compete também. Mas aí... Uma pergunta, porque já aconteceu comigo, mas eu não vou dar detalhes. Então, por exemplo, muitas vezes você vai abrir um negócio, você que é casado, marido e mulher, né? Você vai abrir um negócio e não coloca a tua esposa lá. Fala, né? É super importante colocar a esposa ou o marido no negócio, no contrato, ou não, um negócio que é só teu.
Mas se Não, você é casado, você tem, você tem direito. 50%. Você tem Você direito. já, o teu negócio já é 50% da tua esposa. Não Fala. necessariamente. É isso que eu tô falando. É isso que No Brasil é. No Mas Brasil, aqui é. não, Aqui aqui não. Como funciona isso aqui? Qual a Aqui, diferença? na verdade, principalmente, aí eu falo do estado da Flórida, porque Tá. lei familiar, embora não seja meu Tua área, nicho, né, eu tenho conhecimento da faculdade, então essa regra geral eu posso até falar. Aqui, na verdade, ele fala que é equal, mas o equal não necessariamente quer dizer igual, né? Então, ou seja, ele vai olhar o quanto, vamos supor, eu e você somos casados, eles vão olhar no dia da separação, o quanto você contribuiu pro casamento, o quanto eu contribuí pro casamento, o quanto você ganha, o quanto eu ganho, né? O quanto de despesa você tem e eu também tenho. Então, quando ele vai dividir, não necessariamente, às vezes, sai 50, 50. Às vezes é 70-30. Tudo bem. Mas a empresa em si, dependendo, Da empresa, a empresa entra nessa partilha de bens. patrimônio, né? Então não necessariamente é 50-50. Não necessariamente. No Brasil, Não, sim. 50. Eu acho que eu teria na empresa que meu marido Ah lá, abriu, já que tá. Como é o teu marido? 80%. Como que é o Depois nome? eu trabalhei Como que é o nome do teu marido? tanto. Mentira, ele deve estar escutando. Qual que é o nome dele? Rick. Rick, já tá mandando recado aí já. O advogado no lá. Já uma beliscou a outra e falou, fala que é isso mesmo. Conflito, ó. Aí ele confirmou ali, ó. Mas você vê, uma coisa que pra nós que crescemos no Brasil, né, que já vimos algum tipo de divórcio, ou passamos por divórcio, muitos, já falar, é automático, isso é óbvio que é aqui. E os filhos? Os filhos têm direitos? Agora eu tô indo pra coisa de Ah, família. não, você já tá pra família. É. Ah, não, Vamos pra vai, business, vamos voltar pra Volta pra business. business então, Lu. A Carol. A Carol, eu quero uma coisa interessante pra ela falar também. Fala. Porque ela tem uma empresa de sucesso no Brasil, montou aqui. Isso aí é muito importante e saber qual que foi esse caminho, que foi um ponto de dificuldade que você teve. Na verdade, assim, quem teve a vontade de vir para os Estados Unidos primeiramente foi meu marido, né? Eu era executiva mesmo, mercado financeiro, depois RH, e eu tava numa empresa britânica, então assim, eu não tinha interesse nenhum em sair do país, até quando eu fui assaltada, né? Então, que a coisa toda, a segurança começou a pegar, e ele começou a montar o planejamento de trazer um dos negócios que ele tem, né, familiar, a empresa. Ele tinha em São Paulo e já tinha muito sucesso e fazia, né, tava na boca do povo e ele queria montar aqui. Que negócio Que é no ramo de alimentação. É um restaurante. Restaurante. E o foco era fondue, né? O principal prato da casa é fondue. Então, a gente queria trazer ele quis trazer para Boca Raton. Então, pegamos um ponto no centro da cidade, numa rua super movimentada. A clientela era uma clientela boa, né? Requintada e tal. Tinha muita gente que morava em Nova York que vinha para cá, e outros estados também, que é uma cidade extremamente sazonal. Esse foi um dos pontos que realmente também a gente não sentiu, porque ele passou a vir muito para cá durante muitos anos. Mas não é diferente quando você mora. Então, a gente não tinha noção da sazonalidade daquela cidade, onde muita gente ia embora no verão e voltava no inverno, que é extremamente agradável o inverno da Flórida. Então, essa parte do verão, cara, todos os restaurantes sofriam muito, muito, porque a cidade ficava vazia. Então, assim, você tinha que ter aquele jogo de cintura do capital de giro para se sustentar no verão, porque o verão era bem parado. Agora, o conceito do restaurante não deu certo. Porque nem sempre o que você pensa que vai dar certo nos Estados Unidos dá certo aqui. E você pensa que a cultura, por ser um país capitalista, é muito parecida com o do Brasil. Não é. O americano, ele é muito difícil de desvendar e agradar. Ele é muito difícil. Você não entende muito. Eu acho que eles são mais... Eles gostam mais de, por exemplo, a parte de alimentação, que eu vejo, a gente tá com todo mundo que abriu, fechou aqui, eles gostam de grandes redes. As grandes redes... E vão nos mesmos lugares, comer a mesma coisa. O que acontece? Né? Nas grandes redes, a margem de erro é menor. O americano odeia errar. Menor? É menor. Você pega uma Caesar salad numa rede grande, ela é igual em todas as redes, não importa. Então, a margem de erro para você ter erro é menor. Agora, não quer dizer que eles não gostem
de outros estilos. Eu acho que assim, se você pegar hoje os americanos e quantos têm passaporte, você vai ver que quase ninguém tem. Poucos são os que têm. Ou seja, viajados igual nós, que experimentam outras culinárias. Não tem, sabe? Então... Pode falar. Pode terminar. Eles não conseguem... às vezes, eles não têm o entendimento de uma culinária Agora eu vou falar específica. que você tá errada. E a doutora... Emily? A gente fala doutora... Chama a doutora Emily, o cara... E no Brasil, Vai pode. sobrar pra Emily. Por quê? O que eu acho? Eu acho que não tem nada a ver com a cultura. Eu acho que tem a ver com... Acontece muito... Eu tô tomando minha câmera aqui. Acontece muito que eu vejo com os brasileiros de sucesso. Empresas brasileiras que estão bombando, que já sabem a receita do bolo, repetem a receita no Brasil e eu não importa onde faz, dá certo. A gente tem o próprio exemplo do próprio culinário do Brasil, que é restaurante tem 1 milhão, o Girafas, que fechou, que não aguentou. Como o Girafa tem quase 1.000 ou mais de 1.000 restaurantes no Brasil, vai falir nos Estados Unidos. Então eu acho que o que falta na maioria desses empresários brasileiros de sucesso é a busca pela informação, a busca por um advogado, a busca pelo... Como chama quando a pessoa faz o reconhecimento da área? Business plan. Não é nem o business plan, eles têm. Quando vai ver se esse negócio realmente funciona. Mas tem que fazer uma impacto, pesquisa. Tem que fazer uma pesquisa Eles de vão mercado. Eles vão saber que no inverno tem mais pessoas do que no verão. Né? Toda essa pesquisa de mercado, essa é a palavra que está buscando, Lu, obrigado. Maioria dos empresários brasileiros de sucesso, eles pecam porque para eles acreditam que a receita lá funciona aqui. É igual a culinária. Você falou, o americano não tem culinária. Não é que o americano não está aberto para coisas diferentes. Pelo contrário, o americano come todos os tipos de restaurante. Por isso que tem restaurante peruano, turkey. E o americano ele experimenta de tudo. Né? Ele talvez não viaje tanto quanto alguns brasileiros, que o brasileiro não viaja também, porque o Brasil é um país bem pobre. A minoria tem essa possibilidade de viajar. Mas eu acho que a pesquisa de mercado dos empresários de sucesso no Brasil é péssima, que poucos investem nisso. Mas uma a coisa gente que eu investiu concordo com bastante, você... a gente investiu bastante nisso. Pesquisa? E não foi exatamente por isso. Eu acho que assim, a sazonalidade, o americano, ele gosta de comer. Então, mas você tá Mas comprando ele um gosta americano. de pagar barato. Exato. É. Era Tá? onde eu ia concordar Então, com você. um prime steak para ele, um restaurante nosso considerado como special occasion, ele não é a opção número 1 para americano ir 3 vezes na semana. É isso. Assim. Aí quando nós mudamos o conceito, depois que nós investimos e resolvemos mudar o conceito, e aí pegamos a parte americana, latina, e começamos a fazer balada para brasileiro, aí o negócio explodiu. Então, você voltou para tua origem, pro que você sabe, brasileiro, balada do brasileiro. Mas a gente pegou um nicho que não tinha, né? Uma cidade praiana, não tinha balada, festa. Tem ainda não? Tem. A gente vendeu, mas tem, do mesmo jeito, falar ele o nome, comprou. vamos lá conhecer. Chama Locale, Locale. lá em Boca. Procura o Carlinhos. Procura o Carlinhos lá em Boca e pode, tudo na conta da Carol. Eu não né? tenho conta mais lá, infelizmente, mas pode botar na conta do Carlinhos. Mas sabe uma coisa, Carol, que você falou e eu acho que é interessante? Aí, assim, essa... Como meu First Amendment, ok? Minha opinião. A minha opinião, eu só dou opinião aqui. Que eu vejo, porque desde que eu mudei para os Estados Unidos, a boa parte da minha trajetória foi estar convivendo com americanos. E uma coisa que eu percebi é realmente esse choque cultural do que eles valorizam. Entendeu? Então, por exemplo, até Então, hoje... você falou tudo, acho que choque cultural. Não é nem questão... Nessa questão de valorizar. Então, por exemplo, Emily, Valorização. eu valorizo o vinho e uma boa culinária. Então, nem que eu fique 3 meses sem sair, mas quando eu for sair, eu quero ir em um bom restaurante, apreciar um bom vinho e uma boa comida. Já o americano, ele prefere sair várias outras vezes e num lugar menor, porque ele não tem... Não tô falando em regra geral, mas pelo menos pelas pessoas que eu convivo e que eu percebi foi isso, né? Ele troca, porque eu vou comer um prime steak. Você vai no House, você come prime steak. Mas é diferente se você for, por exemplo, no The Eight. E comer o prime steak e pagar o preço do prato do The Eight. Então, assim, um brasileiro vai no The Eight, porque ele não valoriza só a questão do steak, ele valoriza A experiência. a experiência, localização, o o local. ambiente, a música, se vestir bem, né? Porque o americano come muitas vezes, come muito alto.
muito fora. Uhum. Né? Já pra nós, nossa Mais cultura, difícil, já é uma coisa mais especial. A gente usa especial. muito a cozinha, né? Uhum. Americano quase não usa Mas cozinha. é bom